Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à Festa do Livro, da Leitura e da Literatura. Eu sou Maria Mortati, escritora, pesquisadora, historiadora e professora titular na Universidade Estadual Paulista, UNESP, e membro da diretoria da União Brasileira de Escritores. Coordeno as mesas de debates do projeto Feiras do Livro, do grupo editorial Escortés, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982, publica livros, promove concursos literários, realiza recitais e leituras de texto, participa de feiras e bienais do livro, organiza antologias literárias de novos autores, promove palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalha pela formação de bibliotecas e o fomento do hábito da leitura. Dando sequência às mesas de debates que se realizam desde o dia 11 de novembro e se estendem até o próximo dia 11 de dezembro, teremos hoje a mesa 10. Ondas Impressas Podcast apresenta o livro impresso e a educação à distância. Qual é o papel do livro impresso na educação à distância? Como esse recurso de aprendizado vem sendo utilizado hoje? A absorção do conteúdo se eleva quando a informação é acessada em um livro físico? Essas e outras questões nortearão o debate entre o empresário do setor gráfico, cuja empresa produz material didático sob demanda, e a entidade que se dedica a estudar o setor. Os convidados para esta mesa são a mediadora, Tânia Galuzzi, que é jornalista e apresentadora do Ondas Impressas, é formada em jornalismo, com pós-graduação em gestão de mídias digitais, escreve sobre a indústria da impressão há 30 anos, primeiro na revista Bigraf e depois na revista Tecnologia Gráfica. Em fevereiro de 2020, lançou, ao lado do consultor Hamilton Costa, o podcast independente Ondas Impressas, sobre o universo da impressão. A debatedora, Margarete Lazares Claes, é formada em pedagogia com habilitação em administração escolar pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em administração escolar e mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. É diretora executiva da Delinha Tecnologia Educacional, com experiência como consultora educacional para empresas e instituições de ensino superior na implementação da EAD e atua na área educacional com ênfase em tecnologias. Foi avaliadora do MEC para credenciamento em EAD, promove e participa de debates nacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: educação à distância, educação e trabalho, novas tecnologias, aprendizagem corporativa e educação continuada. É associada da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. O debatedor, Mauro Martinelli, diretor da IPRESNET, é formado em análise de sistemas pela Universidade Mackenzie. É empreendedor desde 1993, quando se desligou da Xerox do Brasil. De lá para cá, vivenciou o mercado em que atua e cada vez mais fica convencido da importância de fazer chegar na mão de um aluno ou leitor os diversos conteúdos intelectuais que já estão disponíveis nas prateleiras e chegar da forma mais tradicional e eficaz, que é o material didático, livros e apostilas. Desde seu ingresso na Xerox, busca realizar essa tarefa, mas de uma forma totalmente diferente, invertendo o processo fabril, produzindo material didático somente depois que um aluno ou leitor o adquiriu e entregando isso à casa. Atualmente, realiza esse trabalho na IPRESNET, que atua no desenvolvimento de soluções para a produção e distribuição de materiais impressos nos segmentos educacional, industrial e corporativo. O debatedor Hamilton Terni Costa é consultor, professor, autor, palestrante e podcaster. Bacharel e mestre em administração com foco em inovação. Envolvido com o setor de comunicações gráficas há mais de 40 anos, já presidiu empresas gráficas no Brasil e no exterior, assim como associações de classe. É autor, entre outros, do livro Gráfica, uma indústria em transformação, e é um dos âncoras do podcast Ondas Impressas, junto com a jornalista Tânia Galuzzi. Bem, os nossos ilustres convidados apresentados, ao final de suas falas, será aberto espaço para as perguntas e comentários que certamente as suas falas suscitarão,
E as perguntas e comentários podem ser feitos ou por escrito no chat, ou inscrição para o comentário ou pergunta oral, recordando, assim, aproximadamente 1 minuto para a pergunta, 3 para cada resposta. Ao final da mesa, será sorteada uma caneca comemorativa do evento. Já antecipadamente, para que todos se lembrem, peço que o sorteado deixe o seu endereço registrado no chat para não correr o risco de perder a caneca que teve a sorte de ganhar. Bem, então, recordo ainda que os vídeos com a gravação desta e das demais mesas estarão disponíveis no canal YouTube da TV Livro Escortece e oportunamente serão divulgados. Agradeço, então, e também em nome do Grupo Editorial Escortece, aos nossos convidados desta noite, pelas contribuições que trarão para o debate. Agradeço também a todos que participam conosco desta festa e convido todos a continuarem conosco também até a próxima sexta-feira, quando se encerra esta rodada de mesas de debates. A festa continua. Um bom trabalho, fecundas reflexões para todos nós. Com a palavra, a meditação. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Obrigada, Maria. Obrigada, Milton. Obrigada, Mauro. Obrigada, Margarete. Todos que estão aqui, todos que estão participando, que vão assistir. Obrigada por mais essa oportunidade, por esse convite. Bom, para começar, a gente vai falar de um tema muitíssimo importante, interessante. Mas antes da gente falar objetivamente do livro impresso no ensino à distância, eu gostaria de ouvir um pouco a Margarete para que ela falasse um pouco sobre o ensino à distância no Brasil pré-pandemia. Então, a gente sabe da evolução do ensino à distância no mundo e no Brasil também. Então, eu gostaria que ela trouxesse alguns números para a gente, para colocar todos na mesma página, para que a gente saiba como é que está andando o EAD no Brasil. E vamos falar então um pouquinho pré-pandemia, para depois a gente entender um pouco o que aconteceu com esse setor depois que a Covid se instalou. Então, por favor, Margarete, atualize a gente, conte um pouco como está ou como estava o EAD até fevereiro desse ano, por favor. Olá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com todos, né, a respeito de um tema tão importante, tão relevante. E principalmente representando a ABED, né, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, que é uma sociedade sem fins lucrativos e sem vínculos ideológicos de qualquer natureza, voltada para o desenvolvimento da educação aberta, flexível à distância, e fundada em 21 de junho de 1995. Então, é um prazer estar aqui representando a ABED, o professor Lito, que está há tantos anos à frente da associação, e onde nós temos um trabalho bastante interessante com eventos também, para conversar e trazer as várias questões de EAD. Vou colocar rapidamente só a missão e a visão da ABED, que a missão é contribuir para o desenvolvimento do conceito, métodos e técnicas que promovam a educação aberta, flexível e à distância, e a visão é acesso de todos os brasileiros à educação de excelência. Então, a gente sempre buscando, né, uma educação de qualidade, uma educação que realmente coloque o aluno como um centro. E respondendo um pouquinho à pergunta, né, nós temos um histórico aí muito grande, eu não vou buscar lá de trás o histórico do EAD, mas eu vou colocar os números mais recentes da última década e dos últimos 2 anos, para a gente se atualizar bastante assim, em função desse aumento gradativo, que a gente sabe que a educação à distância ela vem de muito tempo, né, desde os cursos por correspondência, enfim, e que contribuiu muito, né, com a educação no Brasil. Embora algumas pessoas ainda tenham bastante preconceito e tenham bastante dificuldade de entender um pouco assim como ocorre a educação à distância e como ela pode ser feita com qualidade. Porque existe qualidade na educação à distância e também educação à distância sem qualidade, assim como no presencial existe educação com qualidade e também sem qualidade. Então, nós estamos falando aqui muito mais de comprometimento educacional das instituições que estão à frente e das pessoas, né, dos educadores. Então, existe como fazer com qualidade, embora algumas pessoas achem, sim, que é um pouco difícil. Então, nós temos o aumento do número de ingressantes entre 2018 e 2019,
um aumento significativo, uma variação positiva de 15,9% entre 2018 e 2019 no EAD e um decréscimo de 1,5% no presencial. Se nós olharmos para a década, né, 2009 e 2019, esse número variou bastante. Os cursos de graduação presenciais aumentaram 17,8% nesses 10 anos, e a educação à distância 378,9%, né? Então, um aumento bastante significativo nos últimos 10 anos, acumulados, né? A participação percentual dos ingressantes em cursos de graduação à distância em 2009 era de 16,1%. Então, quando começamos lá há 10 anos, né? Não começamos, mas desse nosso estudo de 10 anos para cá, nós tínhamos 16,1 alunos estudando em educação à distância. Hoje, em 2019, nós temos 43,8, né? Então, quase a metade dos alunos hoje já fazem uma graduação à distância ao invés de uma presencial. Em relação à modalidade de ensino, as matrículas em cursos de licenciatura presencial representam 46%. 46,7%, enquanto a distância 53,3%. Então, já passou da metade nas licenciaturas. Tá? E quase 60% das matrículas de cursos tecnológicos já são à distância. Esse percentual era de 28,5% em 2009. Tá? Mas, acumulado, hoje nós temos mais de 60% de matrículas nos cursos tecnológicos, superiores de tecnologias, que é a educação profissionalizante de nível superior, né? O aumento da participação do número de matrículas à distância no grau tecnológico se deve principalmente ao crescimento das matrículas nessa modalidade nos últimos anos. Entre 2009 e 2019, nós tivemos um aumento nos superiores de tecnologia à distância de 266,5%. Então, um aumento muito significativo, né? As matrículas em cursos superiores de tecnologia mantêm a tendência de queda presenciais desde 2013, onde as pessoas buscam os cursos de tecnologia à distância. Talvez pela área, talvez porque já estão no mercado de trabalho e precisam de algo um pouco mais flexível e que não demande tanto deslocamentos, eles podem estar trabalhando, né, profissionalmente trabalhando e estudando ao mesmo tempo, enfim, que já é algo também que as graduações buscam, mas na educação profissional a gente percebe, né, um aumento dessa busca pelo EAD. Ainda na educação à distância, 49% dos docentes, a gente trouxe também uma expectativa dos docentes, são mestres, né? 40,2% são doutores e 10% são especialistas. Então, esse é um apanhado geral sobre os números da educação à distância entre 2009 e 2019, e a diferença já em 2018 e 2019, que a gente já viu um crescimento grande também nesses últimos 2 anos. Então, o crescimento ele é muito acirrado, né? Ele está crescendo cada vez mais, e eu não traria só esses números, eu diria também que as pessoas que estão fazendo educação à distância hoje, por já estar mais disseminada a educação à distância, eles já sabem escolher. Eles já sabem buscar quem tem qualidade e quem não tem qualidade, né? Essa era uma coisa que nós defendíamos na educação à distância lá atrás, que as próprias pessoas começariam a buscar aquilo que tem qualidade e deixar de lado aquilo que não tem. Porque tem a formação, tem o nome da instituição, tem a forma como esses alunos aprendem, né? Então, as pessoas... nós tínhamos, né, uma questão assim de que as pessoas buscavam muito apenas o diploma, mas as pessoas também estão percebendo que elas precisam ter um diferencial profissional. Então, existe essa preocupação dos alunos, nós da ABED, mesmo na Adelínea e mesmo em outros trabalhos, a gente sempre buscando pesquisas de como os alunos estão se comportando frente ao EAD. Então, eles buscam no site do MEC as notas dessas instituições, eles conversam entre eles
sobre que tipo de material, que tipo de atendimento, o que eles estão aprendendo, se isso serve para a prática no dia a dia depois, como é que isso está relacionado com o mundo do trabalho, né? Então, eles buscam muito esta qualidade. Isso é uma questão bastante positiva, porque isso nos ajuda a ter essa educação de qualidade quando as pessoas também buscam, né, e sabem fazer essas escolhas. Então, cada vez mais, os alunos do EAD estão sabendo buscar o EAD que mais lhe traga qualidade, que mais lhe traga resultados efetivos de aprendizagem. Isso é muito importante. Perfeito. Uma curiosidade que eu tenho, Margarete, existe algum estudo que aponte em qual faixa a efetividade do EAD é maior? Existe Então, alguma... E sim, nós temos o que nós falamos, assim, a faixa etária é um pouquinho difícil de se falar sobre isso, mas o que a educação à distância prevê? Ela prevê uma certa autonomia das pessoas, né, que estão buscando essa educação. Então, esta autonomia, ela pode estar numa idade mais tenra, né, ou ela pode... Nós temos adultos que eles não têm ainda essa autonomia de estudar sozinhos, de administrar o seu tempo, de fazer a sua organização. Além disso, tem a questão do tecnológico. Nem todas as pessoas têm essa acessibilidade à tecnologia. Então, nós temos algumas questões que impactam. Claro que quando eu falo em educação infantil e ensino fundamental, eu tenho que pensar em momentos síncronos, né? Eu tenho que ter a ajuda dos pais ou de alguém que ajude a conectar. Os adolescentes, eles têm muito acesso à tecnologia, mas já a maturidade não é das melhores no sentido, né, de cuidar do seu horário de estudo, da sua responsabilidade. E nos adultos também, nós temos alguns que não têm essa facilidade com a tecnologia ou que não sabem estudar sozinhos, porque não é sozinhos, né? Mas mediado tecnologicamente, mas algumas coisas teriam que vir deles. Então, muitos ainda não sabem, né? Fazer essa sua gestão do tempo, fazer essas suas pesquisas, se perdem, né? Nos vários sites, se perdem no ambiente virtual. Não sei se a gente não pode estar falando sobre isso aqui, mas porque vai fugir um pouco, mas esse cuidado com a tecnologia e com a ergonomia, né, a facilidade ao uso, isso é muito importante para que as pessoas que não têm essa familiaridade com a tecnologia se sinta confortável e não se perca, né, dentro desse mundo virtual que é bastante amplo. Então, assim, um estudo realmente de que faixa etária ele não existe, ou existe algumas pessoas que estão buscando, mas esbarram nessas questões. Questão de tecnologia, questão de maturidade, questão de como que a instituição que está preparando esse EAD está se organizando para aquele tipo de público. Porque quem faz EAD tem que pensar quem é o seu público-alvo e organizar este ambiente de aprendizagem para este público, né? Então, se ele estiver organizado para aquele tipo de público, efetivamente, essa questão da idade, né, da faixa etária para o EAD, ela deixa um pouquinho de existir, porque as crianças aprendem, né? Porque se a gente falar em educação à distância, se falar em vídeos, as crianças aprendem muito, né? Com a TV, aprendem muito com vídeos, aprendem. Então, a aprendizagem se dá. Agora, essa organização dessa aprendizagem precisa vir ou da escola ou da família, né? Do contexto social onde ela está inserida, essa pessoa está inserida. Perfeito. Então, acho que esse é o gancho perfeito, você falando em tecnologia, para a gente falar um pouquinho do pandemia, né? Da pandemia dentro do EAD, um pouco. Eu sei que é um assunto complexo, não vai dar para a gente falar sobre isso, esse não é o espaço, mas eu queria só que você trouxesse alguns impactos, né, do que aconteceu, e aproveitando, Mauro, também que depois você em seguida falasse também um pouco dos impactos da pandemia aí no desenvolvimento do teu negócio. Tá. Seria para mim nesse momento? Sim. Tá. Então, assim, o que aconteceu com a pandemia, né? Que nós percebemos, nós temos um trabalho muito próximo das instituições, então algumas estavam pensando a médio e longo prazo ampliar os seus trabalhos em educação à distância. E com a pandemia, elas resolveram tirar os seus projetos do papel e colocar em funcionamento. Não com o tempo necessário, não com o planejamento necessário,
e até o investimento necessário, porque quando eu posso fazer um investimento a longo prazo, posso fazer um investimento maior, planejado e tudo mais. Então, o que a gente viu, assim, que se refletiu nas escolas, né? Primeiro, um desconhecimento para aquelas que nem estavam pensando em EAD, ou que estavam pensando, mas não tinham se adiantado ainda no processo, ou que tinham alguma experiência pequena, mas ainda era bastante pequena, né, no sentido de não ser para a instituição toda. Então, um desconhecimento das possibilidades da aprendizagem remota. A primeira coisa que surgiu foi as instituições sem saberem direito quais essas possibilidades que nós temos com a tecnologia, né? Depois, um pouco preparo, né, de infraestrutura e do conhecimento para migrar para um contexto digital. Como é que eu saio rapidamente do presencial para um contexto digital? Depois, uma baixa visão de preparar para o mundo digital, de perceber que de se preparar também no presencial para o mundo digital, porque mesmo que eu esteja trabalhando no presencial, o mundo digital está em volta do aluno e ele precisa ter essa visão, o professor precisa ter essa visão. Então, nem sempre isso estava pautado nos cursos presenciais, né? Que o mundo, ele navega muito na virtualidade. Depois, um pouco investimento nas tecnologias de aprendizagem, né? Que é uma coisa que a gente não estavam preparadas. Enfim, não estavam preparadas, não estavam prontas, mas saíram para dar um jeito, entende? Saíram para fazer alguma coisa. Então, nós vimos assim que muitas instituições tentaram dominar a tecnologia, buscaram materiais, compraram materiais prontos, ou desenvolveram parte, compraram outra parte, buscaram ambientes virtuais de aprendizagem. Então, foram várias medidas tomadas para manter a normalidade o máximo possível, chegar mais próximo, né, do que o momento exigia. Então, algumas foram, redefiniram modelos de aprendizagem, redefiniram conteúdos, né? A comunicação com os pais, a comunicação com os alunos. Então, assim, nós percebemos que a maioria das instituições conversavam, por exemplo, no básico e no infantil, por e-mail no máximo, tinha um aplicativo, mas agora eles precisavam ser muito mais efetivos nessa comunicação com os pais. E não tinha ferramentas para os alunos, né? Então, muitas instituições saíram nessa busca, né? E também começaram a ter essa visão de que a educação como um todo começou a perceber que a visão sobre educação, que a responsabilidade não é só da escola, é coletiva, todos nós temos que participar de alguma forma para ajudar. Então, os pais saíram também da sua zona de conforto, entre aspas, né? E alguns exigiam, outros tentavam ajudar. Então, a gente viu que houve, assim, um trabalho muito grande de tentar se aproximar dessa realidade, né? Então, nós temos alguns estudos, eu não sei se depois vai ter mais algumas perguntas, eu acredito que sim, que eu possa desenvolver um pouco mais sobre isso, como que realmente aconteceu, né, esse dia a dia das instituições, como é que elas conseguiram, até onde foram efetivas ou não, mas eu penso que a gente pode estar falando isso mais para frente, não sei se querem que eu fale já, porque senão, de repente, eu gostaria que vocês falassem se eu estivesse falando muito, porque se deixarem que eu vou ficar falando demais. Sem problema, Margarete. Vamos aproveitar, então, ouvir um pouquinho o Mauro contando como é que foi a realidade na EPRESNET. Bom, boa noite a todos. Oi, Tânia. Oi, Margarete. Oi, Hamilton. Oi, Maria. Quero agradecer a presença nesse evento, porque me senti muito honrado com o convite. O Luiz Cortez está de parabéns aí com a iniciativa. E eu estou vendo aqui vários amigos, vários clientes, parceiros, tal. Muito obrigado. Bom, mais ou menos em paralelo com o que a Margarete falou, na IPRES, apesar da pandemia ter vindo assim no susto e tal, a gente não pode reclamar, não, porque muitos dos nossos clientes acabaram migrando rapidamente para o EAD. E alguns já estavam até mais ou menos estruturados nisso. Tal. Então, a venda do material didático impresso, ela no começo ela ficou abalada, as escolas fecharam, né? Tava tudo isso. Mas com essa migração e com esses clientes que a gente já estava atuando, que já eram estruturados no EAD, a gente se manteve aí em 2020.
Claro que com as escolas abrindo agora, com a flexibilização das medidas de restrição, né, a produção da gente começou a se normalizar agora no final do ano. Mas é muito em paralelo com o que a Margarete falou, teve uma corrida para o EAD, mas pelo menos os nossos clientes e alguns novos clientes entenderam que o material didático era importante também nesse meio do caminho. Tanto que a Prefeitura de São Paulo forneceu material didático impresso para os alunos, gastou muito dinheiro, né? Então, para a gente não tem o que reclamar, não. Bom, que ótimo. Bom saber disso. Legal. Deixa eu aproveitar e entrar um pouquinho. Em primeiro lugar, boa noite a todos também, que ainda não tinha falado. Um prazer estar com vocês aqui. Parabéns, Cortés, pela iniciativa. E compartilhar isso com vocês é sempre muito gostoso, especialmente junto com a Tânia, já que se chamou de podcast que está fazendo isso, Ondas Impressas, né? Dentro do que você colocou, Margarete, que vocês colocaram, quer dizer, o que a Tânia falou, que foi tudo por online, evidentemente, com a pandemia, sempre me preocupou um pouco a questão das escolas públicas, né? Quer dizer, como é que, nas particulares, você, de certa maneira, deu uma ideia geral, e, evidentemente, uma parte delas teve condição de se preparar melhor para isso, mas a grande incógnita é nas escolas públicas, né? Então, eu vim acompanhando, até porque eu fiz uma outra apresentação em relação ao tema, mas eu vim acompanhando um pouco as pesquisas, principalmente que a Fundação Lehman fez com a Datafolha, com o Itaú, etc., exatamente para mapear isso um pouquinho, né? Eu pegando o último levantamento, que já tem uma melhora em relação ao levantamento anterior, eu estou vendo o seguinte, que 79% das crianças que estão em escolas públicas receberam atividade. Claro que isso no Sul é maior, 93%, 87% no Sudeste, 85% no Centro-Oeste, 70% no Nordeste, 60% no Norte, embora no Norte e Nordeste isso tenha melhorado em relação às primeiras pesquisas, né? Não só receber atividade, quando elas podem interagir com o professor, e aí fazem, seja pela TV, pelo rádio, pelo computador, principalmente pelo celular, e também com material impresso, embora seja em menor número, mas que tem esse acesso, elas puderam, de alguma forma, responder a isso que eu achei até interessante dentro dessa proporção e dentro dessa dificuldade que é, de repente, né, colocar o aluno de escola pública com menos recursos, podendo ter essa possibilidade. Então, esse é um EAD forçado, né, um EAD que foi obrigatório, e dentro de uma estruturação mais complicada, com a estrutura de Estado, muitas vezes, da região, não tendo a melhor possibilidade de fazer isso, tá certo? Quer dizer, então, puxando um pouquinho isso, Margarete, olhando a escola particular, olhando um pouco essa escola pública, com esse acesso, eu diria que a minha até surpreendeu positivamente essa reação, né? Vocês sentiram isso, vocês que lidam com o ensino à distância há mais tempo e puderam olhar isso com outros olhos, evidentemente? Olha, nós temos até na ABED uma pesquisa feita, tá? Foi realizada entre 25 de maio a 9 de junho, com 206 escolas, foram privadas nesse caso, né, do município de São Paulo. Dessas 206, 187 oferecem educação infantil, 178 oferecem o mesmo grau, muitas oferecem educação infantil e ensino fundamental na mesma escola, por isso que os números não batem, né? 178 oferecem ensino fundamental e 147 ensino fundamental 1 e 2, tá? E algumas, 178 oferecem, ensino fundamental 1 e 147 ensino fundamental 2 e médio, tá?
E daí, essa pesquisa ela foi feita pela associação, deixa eu olhar aqui, pela ABED, pelo Instituto Casa Grande e pelo CIESP, tá? E nestes números, eu vou depois falar um pouquinho também sobre a pública, mas eu achei bastante interessante trazer um pouquinho, eu peguei um resuminho e achei interessante trazer para nós, para essa nossa conversa, tá? As principais conclusões foram as seguintes, que o fator que tem maior correlação com a permanência dos alunos numa determinada escola é o percentual de conteúdo. Então, quando os pais, os alunos percebem que tem bastante conteúdo sendo trabalhado, eles ficam mais, vamos dizer, motivados ou não se evadem, porque eles estão achando que tem assuntos, tem trabalho para fazer, que eles não estão perdendo tempo ou perdendo conteúdo, porque ainda existe aquela visão do conteúdo propriamente dito, né? Nesses casos, entram apostilas presenciais, apostilas virtuais, entram materiais didáticos, onde trazem um conteúdo denso, livros, enfim, né? Aí as escolas fizeram um investimento onde contrataram ferramentas e a maior aplicação desses investimentos foram no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Tá? Também receberam mais apoio para investir em tecnologia. As instituições investiram mais nessas áreas, no ensino fundamental 2 e ensino médio, em torno de 41% a mais adotaram a prática de investir mais em tecnologia. Tá? Entre 48% da educação infantil e 58% do ensino médio das escolas, elas contrataram ferramentas tecnológicas para dar apoio às aulas de forma síncrona. Então, principalmente a educação, o ensino fundamental 1 e a educação infantil foram mais tecnologias, né, de vídeo, de aulas online, de momentos síncronos, onde as crianças estavam em tempo real com o professor do outro lado, falando, conversando. Isso também exigia, né, esses momentos síncronos exigem mais presencialidade dos pais nesses momentos. Presencialidade que eu digo, participação junto com os filhos, principalmente da educação infantil. E aí as escolas tiveram bastante dificuldades. 44% dos gestores de educação infantil associam as dificuldades com o ensino remoto ao baixo comprometimento dos pais com a educação dos filhos. Eu não sei nem se seria comprometimento, mas os pais também estão tentando lidar com a pandemia e também estão fazendo trabalho remoto, enfim, né, dá para entender também a questão. Mas, enfim, o que se imaginava que essas instituições imaginavam ao fazer essas aulas é que os pais dedicariam de 1 a 3 horas de atenção por dia com esses seus filhos nessas aulas síncronas. E isso nem sempre acontecia, nem sempre era possível. Tá? Então, as escolas que ofertam ensino fundamental 1 relatam principalmente a dificuldade de encontrar metodologias adequadas para esse nível de ensino. 32% dessas escolas reclamaram deste ponto. Que metodologia usar? Né? Não era nem a educação síncrona lá com o infantil, né, só, e nem o que se usa com o ensino médio e o Fundamental 2, que são alunos um pouco mais maduros. Né? O Fundamental 2 e o ensino médio relatam dificuldades para equilibrar as contas, tá? Apesar de terem sido os níveis mais poupados de cortes, onde os alunos mais permaneceram e onde teve menos cortes nos investimentos, onde teve um investimento maior. Então, vale ressaltar que a qualidade das escolas do ensino fundamental e médio tem presença acima de 75% da totalidade. Desculpa, das escolas de ensino fundamental tem presença acima de 75% dos alunos no particular, né? Na questão do público, a gente percebe, né, pela muitas pesquisas, né? Nós não temos na ABED uma pesquisa formal ainda sobre isso, está sendo feita, está sendo trabalhado, mas o que a gente percebe é também uma disparidade muito grande entre os estados, né? Conforme foi comentado aqui, Sudeste, Sul, é uma coisa, Norte, Nordeste é outra, né? A dificuldade de acesso à tecnologia, mas mesmo nos lugares que tem bastante tecnologia, por exemplo, Santa Catarina, que é um lugar que tem bastante tecnologia, foi usado muito material impresso. Então, era feito um trabalho aqui, foi feito, está ainda acontecendo, de ter datas marcadas para determinados alunos, feitos por dia, para também não lotar as escolas e não lotar
essa ida dos pais, onde as pessoas entregavam no carro o kit de material didático dos alunos, kit impresso, com atividades de aprendizagem, principalmente para o Fundamental 1, né? Que era o que tinha mais dificuldade de metodologias online nesse sentido das escolas. Então, na pública, também foi feito bastante esse trabalho de entregar apostilas, de entregar materiais e atividades. Mesmo assim, ficou muito aquém, porque aí tem a dificuldade dos pais de buscar, tem a dificuldade das escolas de terem acesso a esses materiais, enfim. Mas a gente sabe que os alunos das públicas, né, sentiram muito. Eu não tenho ainda, infelizmente, se alguém tiver esses percentuais das públicas, né, de quanto por cento pode-se dizer de efetividade. Uma outra coisa que nós temos também são a questão das atividades interativas, né, que elas são possíveis em modelos remotos e de que também as escolas do ensino fundamental 1 tentaram. Então, 53% dessas escolas tentaram esse tipo de atividades e 67% das escolas de ensino médio também conseguiram um bom resultado com atividades online. Atividades de aprendizagem, formas, né, do aluno participar apresentando trabalhos, mandando vídeos. Mas é lógico que depende aí da tecnologia. Infelizmente, no público, nós sabemos que a pandemia atingiu bastante, né, essa qualidade de ensino, em função de não ter as condições adequadas de tecnologia e muitas vezes nem de logística de entrega de material impresso, porque nós poderíamos trabalhar muito bem com material impresso também. Né? É isso que eu tenho em relação a esses números em relação ao ensino, à formação básica, né? E ensino básico e educação infantil. Entendo. O que você colocou, Margarete, mostrou um pouco da importância e do uso do material impresso durante esse período de pandemia. Então, as escolas recorreram a isso, apesar dessa dificuldade de distribuição que você falou. Sim. Então, aí, abrindo para a discussão de todos, né, Mauro, Hamilton, Margarete, como é que é a utilização, então, do impresso no EAD e no que isso mudou com a pandemia? Então, me conta, vamos agora direto ao ponto, ao nosso ponto aqui, que é o uso do livro, do material impresso, seja livro, apostila, o que quer que seja, mas o material impresso no ensino à distância. Se você puder fazer um comparativo dos dois cenários, ou se você quiser falar só daqui da pandemia, e Mauro e Hamilton, vamos discutir. Tá. Eu sempre trouxe a questão do livro impresso como das mídias, uma das formas, né, de se trabalhar com os recursos didáticos, tanto na educação presencial quanto no EAD. Eu não faço muita distinção entre presencial e EAD. Eu sempre trabalhei com tecnologia educacional. Hoje estou mais voltada para o EAD, mas eu sempre trabalhei também a tecnologia educacional no presencial. E da mesma forma que eu trabalhava tecnologias educacionais no presencial, junto com o livro didático, eu trabalho hoje a educação à distância com tecnologias e também o livro didático. Por quê? Eu acho que as mídias, esses vários formatos são convergentes, né? Então, quando nós preparamos um material para uma faculdade, onde ela está preparando uma ementa, né? Um conteúdo programático de uma disciplina que vai formar um curso, que tem toda uma conexão entre as disciplinas e uma formação, nós estamos trabalhando com o livro didático, com o livro impresso também. Nós estamos trabalhando com bibliotecas, com referências bibliográficas, né? Com autores, e nós estamos trazendo isso para um recurso didático. Então, nós vamos transcrever esse conteúdo de um livro para um vídeo, para um infográfico animado, para um jogo, para um game. Então, nós temos uma integração de mídias, mas este livro, ele também participa, essa formação também participa com o livro. Muitas vezes nós fazemos, e é bem comum, atividades relacionadas também ao livro que está na biblioteca, ao livro que o aluno compra, ao livro que ele ganha junto com o curso, enfim. Então, ele tem um Saiba Mais, ele tem leituras complementares. Então, assim, a leitura, ela faz parte desse complemento, desse conjunto, né, de atividades. Eu vejo que na pandemia, o material didático impresso, ele foi muito importante, principalmente nessa situação, como eu comentei para vocês,
da não tecnologia em vários lugares, né? Então, nós tínhamos que ter uma logística, principalmente nas públicas, onde esse material impresso pudesse chegar, uma vez que seria, né, até fazer essas redes funcionarem com logística, com internet, com informática para todas as escolas, levaria um tempo, pelo menos uma logística de livros impressos, que muitas fizeram, né? Elas até atuaram desta maneira, mas ficou aquém do que era o ideal. Então, eu vejo que tanto livros impressos, livros digitais, infográficos, games, vídeos, são as várias possibilidades que a tecnologia nos apresenta. Então, é uma forma convergente de tornar cada vez mais o ensino efetivo e cada vez mais os alunos terem acesso às várias mídias, né? Não sei se isso respondeu a questão. Mauro, se alguém quer complementar também nesse sentido. Na vivência da gente lá da IPRES, né, como a parte mais funcional, assim, a gente percebe que, especificamente do EAD, muitas instituições praticamente dispensam o livro físico, né? Mas aquelas que agora, na pandemia, até mesmo pelo exemplo dos clientes da IPRES, viram o livro, as características do livro físico com outros olhos, acabaram até tendo receita, não no caso do público, claro, mas no caso do privado, acabaram tendo uma receita que eles não tinham antes. Então, o livro físico, mesmo no EAD, além de cumprir características pedagógicas, tal, ele cumpre uma característica comercial ali. Então, vai passar, eu acho que essa pandemia, por uma fase das instituições de EAD, principalmente EAD, verem esse potencial do livro impresso, como a Margarete disse. Sim. Até, Mauro, se eu puder complementar, assim, hoje ainda é muito comum, né, quando nós preparamos um material didático online, preparamos também um material que o aluno possa imprimir, porque muitas vezes ele quer imprimir, entende? Ele quer ter isso. Imprime. De forma impressa. Então, a gente dá as duas versões, né? Uma cheia de infográficos, links e tudo mais, e uma estática que ele possa imprimir, porque muitas vezes o aluno ainda quer imprimir e recorre, então a gente sempre dá essa opção para o aluno. Eu acho que é bem importante, né? A experiência mostra, pelo menos nos contatos que eu pude ter com o próprio Mauro e outras empresas que trabalham nesse sentido, e olhando um pouco as estatísticas da própria ABED, eu peguei aqui o último censo que a ABED fez sobre EAD no Brasil, que é de 2018. Até perguntei lá na ABED, e a atualização eles fizeram esse ano no segundo semestre, mas só vai sair no começo de 2020. Isso. É interessante ver, né? Mas então a gente vê o seguinte, que os textos, eles fazem um comparativo entre os cursos totalmente online e os cursos semipresenciais, né? Na época que, evidentemente, existia o presencial, né? que nesse período aqui não teve. Então, os textos digitais representavam 83% de adoção dos totalmente online, incluindo livros eletrônicos, com 81,5%. No material impresso, livros impressos, ele era, nos semipresenciais, já superior, 53%, né? E 41% de outros materiais impressos que não fossem livros, o que remete ao seguinte, possivelmente esse incremento dos livros impressos nos semipresenciais indicava, ou indica, ou indicou, de que o fator distribuição, como você até comentou aí na questão das escolas, é fundamental nessa história, o custo de distribuição. Porque, como ele é semipresencial, fatalmente ele recebe material impresso quando ele vai até a escola na parte presencial, tá certo? Enquanto que o online acaba levando tudo ao digital. Mas aí também me leva a duas questões que eu também coloco para vocês. Quer dizer, primeiro, diferentes pesquisas mostram de que a maior efetividade do curso de retenção está em material impresso do que o material totalmente eletrônico. Mesmo aqueles que recebem o material para imprimir, aqueles que não imprimem, os que leem no material impresso acabam retendo mais
do conhecimento, da informação, do que aqueles que leem simplesmente eletrônico, até para a dispersão que o eletrônico dá. Tá certo? Terceiro, voltando, na verdade, ao custo de distribuição, e aí eu queria jogar isso para o Mauro, porque muitos cursos online que a gente via até antes da pandemia, né, levavam ao digital exatamente em função desse custo, imaginando que as pessoas não queriam ter o material impresso, quando é justamente o contrário. Não é isso? E há maneiras como, por exemplo, a Empresnet faz, outras empresas fazem, que você reduz esse custo de distribuição e, ao mesmo tempo, aumentam a taxa de retenção do aluno quando ele pode ter acesso ao material impresso do que simplesmente digital. É isso mesmo, Mauro? É isso mesmo, Margarete? Pergunta grande e resposta grande, né? Então, mas, assim, eu acho que tudo passa pelas mesmas razões que caracterizam o livro, né? Eu vou pedir a liberdade para vocês agora de dar a minha opinião com relação a 3 características que eu acho que o livro impresso tem. Só que eu vou falar aqui como a lavadeira que sabe que se botar o lençol molhado no varal num dia de sol, ele seca. Não vou falar como o físico ou o químico que sabe que ele seca porque evapora água. Tal, então, eu vou usar o meu conhecimento tácito e não o meu conhecimento explícito. Esse eu deixo para vocês que são acadêmicos, pesquisadores. Tal. Então, a meu ver, o livro tem 3 características principais. A primeira é pedagógica, né? Porque o livro físico ele tem um começo, um meio e um fim. Até o livro didático, ele progride naquilo que ele ensina. Tal. Ele leva o aluno do ponto A ao ponto B, de forma muito estruturada e sem dispersão. Na internet ele se dispersa. Né? Se você permite, é o finishability, que um autor estrangeiro falou, porque ele vai do começo ao fim do material. Tá certo? Ele fica fechadinho, né? Ele fica fechadinho ali no aprendizado. Tanto que o livro impresso ele é mais detalhado, e quando você lança um filme, né, baseado num livro, a venda do livro aumenta. É curioso isso, né? A segunda característica do livro, a meu ver, é psicológica, né? O livro ele é sinestésico, né? E ele é sinestésico com C e com S, né? Ele aguça os sentidos, ele não só aguça os sentidos da gente, mas como ele faz uma miscelânea com eles, assim. Tirando o paladar, né, todos os outros nossos sentidos são despertados com a leitura do livro físico. A visão é o mais óbvio, mas o olfato, aquele cheiro de papel, né, até um livro mofado tem um cheiro característico, né, você ativa o seu sentido. O tato é outro sentido que é despertado com a leitura, folhear o livro, tocar o livro, é provado, aumenta até a cognição. A gente lembra da página que leu determinada coisa por causa desse sentido. Tá? E até a audição é ativada. Né? Aquele slept de folhear o livro, ele é um divisor de ciclos na mente, na leitura. Né? Você passa de um ponto a outro. Não é à toa que os aplicativos de leitura e os equipamentos tipo Kindle tentam copiar esse barulhinho. E eu acho que a terceira característica, que eu já até falei, é comercial, né? Porque o livro impresso simplesmente vende. As pessoas se sujeitam a pagar 50, 60, 100 reais em um livro impresso, mas elas não pagam o mesmo por um arquivo desse livro, né? Então, a gente acha que, a maioria, né, acha que o arquivo tem que ser de graça, tal. A gente brinca na iPress, que até foi um amigo nosso que falou que quando o livro cai no pé, o livro impresso cai no pé, ele dói, né? O arquivo não. Tá? E os alunos percebem valor no livro, eles querem ter o livro. Tá? A gente percebe isso. Tem gente que baixa na plataforma os arquivos e imprime. Às vezes dá a impressão que só pelo fato de comprar um livro a gente fica mais inteligente, não é? Assim, é bem interessante isso. Tá? Agora, eu não quero me alongar muito mais. Ele fica na prateleira olhando para a gente também. Eu não quero me alongar muito mais, porque daqui a pouco a Maria puxa a nossa orelha, né? Mas eu acredito que
Fiquem à vontade, porque eu estou aprendendo muito. Eu vou fechar aqui o som, viu? Fique à vontade. Obrigado, Maria. Então, eu acredito que agora, indo mais para o assunto do nosso debate mesmo, eu acho que as instituições de AD que não fazem uso do livro físico ou dessas características do livro físico acabam falhando até nos seus negócios e nos seus resultados. Porque quando eles fornecem esses arquivos, eles não contribuem muito pedagogicamente e nem psicologicamente para o aprendizado do aluno. E o pior é que, comercialmente, eles desperdiçam uma receita que eles nem sabiam que tinham. É como se eles deixassem o dinheiro na mesa depois de uma partida de pôquer. Assim, foi tão difícil conseguir o aluno e aquela possibilidade de receita se esvaiu. Só para você ter uma ideia, e aí a Margarete até falou sobre isso, não raro, um aluno de AD mais aplicado, ele acaba imprimindo os arquivos que ele baixa das plataformas, né? E o mais irônico é que ele imprime esse arquivo na empresa onde ele trabalha. Ou em copiadores. Então, por exemplo, dar um exemplo, assim, uma analogia. Vocês imaginam alunos que prestam concurso público, né? Os concurseiros, eles não têm no material impresso, eles piram, eles ficam malucos, né? Então, desculpa me alongar, mas eu acho que quando essa percepção for mais intensa por parte das instituições de EAD, a gente vai perceber essas 3 características do livro impresso sendo mais utilizadas e dando resultado. Entendo. Eu até posso complementar ali um pouquinho. Mauro, eu achei interessante aí o que tu colocou, né? Esse é um lado da moeda, por isso que eu acho que a questão da convergência das mídias é muito importante, né? Porque a educação à distância, ela começou basicamente com material impresso, né? E com o PDF no online que os alunos baixavam. Mas hoje, os próprios alunos, eles querem o PDF, eles gostam do livro impresso, mas eles também querem dinâmico, querem coisas dinâmicas, eles querem infográficos animados, eles querem muitas coisas que tem no livro, principalmente raciocínios lógicos, um pouco mais elaborados, transformados, e a tecnologia tem essa função. Então, eu não fico assim, é o livro ou é o e-book interativo. Eu acredito que os dois são uma junção, né, de que vai melhorar aí o entendimento e a capacidade. Então, é usar a tecnologia para mostrar, da mesma forma como tu conversou ali sobre a questão do filme, né? O filme chama para o livro. Assim, as mídias também chamam para o livro, e o livro pede muitas vezes as mídias. Então, eu penso que nós não devemos abandonar um ou outro modelo. Nós devemos ter os modelos convergentes para facilitar essa visualização e esse entendimento do aluno, sabe? Até para dar mais um palpite, né? Se a gente for ver bem, o Cortella fala isso em várias entrevistas dele, a primeira forma de ensino à distância foi o livro. Sim. Foi onde se pôde levar o aprendizado para fora do ambiente, do monastério, né, no caso e tal. E quando a gente fala da convergência das mídias, é justamente aproveitar o melhor de todas as mídias. Exatamente. Né? Então, o livro tem coisas excelentes. Eu não vejo substituto ideal para o livro, eu não vejo. Mas eu vejo tecnologias que complementam muito o livro. Eu vi aqui no pessoal que está assistindo, a Lucilene está aqui e tal, ela ajudou a gente, ela é do Sebrae, do CNPq, ela ajudou a gente com relação a isso. A gente entendeu em uma pesquisa que a gente fez junto com eles que o aluno, ele quer o livro, ele quer o PDF, ele quer a internet, ele quer jogo, ele quer tudo. Quer tudo. E vale, é para isso mesmo, tem que ser assim. Mas quando você tira o livro impresso, você tira uma parte daquilo que ele podia ganhar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para que toda essa convergência realmente aconteça. Perfeito. E, Margarete... demais, né? Margarete, isso tudo é mensurado? Quer dizer, a entidade, a ABED, mensura isso? Mensura o uso do material impresso, o uso de game... todas essas ferramentas, elas são mensuradas pela entidade? Existe algum estudo nesse sentido? Pelas instituições de ensino, sim, porque elas fazem análise do que os alunos mais gostam para poder investir mais naquilo.
a ABED acaba fazendo pesquisas com as instituições e elas também colocam, né? Mas, assim, nós temos muito tipo de cursos, tipos de públicos, né? Mas, assim, quanto mais games, o gamificado hoje é uma questão que está muito em alta, as pessoas gostam, porque elas têm o espírito competitivo com elas próprias, muitas vezes, né? Existem os games onde o aluno faz o curso e faz o jogo com os colegas virtuais, e outras vezes com ele mesmo, né? De vencer algumas etapas do desafio dele mesmo. E o game ele é muito colocado, mas também as metodologias, porque a gente não pode ver na educação à distância uma única questão, porque eu posso ter um material didático excelente, se eu não tenho um acompanhamento desse aluno, se eu não tenho um bom ambiente virtual, ou uma metodologia adequada, eu volto a perder algo que eu fiz. Então, nós precisamos, e isso a ABED faz bastante nessas pesquisas, né? Como é que é essa questão, usando mídias, usando as metodologias, né? Nós falamos muito das metodologias ativas e também deste ambiente virtual, desse acompanhamento por parte dos professores e dos alunos. Não adianta eu colocar um belo do material lá e deixar ele sozinho, que ele não acontece nada, né? Então, nós temos aí várias etapas, tanto curriculares também, porque eu posso preparar um belo do material didático, mas não estar atualizado, não buscar informações que estejam coerentes com o mundo hoje. Então, nós temos tanto currículo, quanto tecnologias, quanto metodologias a serem levadas em consideração ao preparar um ambiente de educação à distância. E no presencial é a mesma coisa, nós também temos que levar isso tudo em consideração, não é? Entendo. Agora, e com relação a, imaginando que a gente tenha a vacina, e que a gente tenha a vacina em março, abril, maio, e que as coisas comecem a entrar nos eixos lá para o segundo semestre, como é que vocês estão enxergando, como é que você enxerga, Margarete, aí a continuidade da evolução do EAD? Eu queria saber um pouco de você e queria ouvir o Mauro também, que ele falou uma coisa muito importante, que, né, no final das contas, a pandemia acabou valorizando o impresso, né, no EAD. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, eu queria saber de você, Mauro, como é que se você vê que isso como uma tendência, se isso vai continuar, e se isso se transformou em uma munição, um recurso para você no contato com os seus clientes. Vamos começar com você, Margarete? Pode ser. Então, eu vejo que muitas instituições que tinham até um receio de começar no EAD, viram que é possível, que dá certo, né? E nós vemos, assim, a tendência que nós estamos percebendo nas instituições é o híbrido, muito grande no híbrido. Tem as instituições que vão migrar para a educação à distância, que a maioria vai fazer alguma ação de educação à distância, ou elas ficarão no híbrido, ou elas irão para a educação à distância na totalidade. Claro que na totalidade também prevê momentos presenciais, mas no híbrido a quantidade de momentos presenciais e à distância é um pouco daquilo que as pessoas chamavam de semipresenciais, né? Semipresencial foi um nome que a gente deu, mas não existe na legislação, né? Mas é aquele curso que tem uma parte presencial e algumas regras em relação com o MEC, né? Em relação ao híbrido. Tem a questão da nota do curso, nota da instituição, tem que provar qualidade, comprometimento, né? Mas eu vejo que o híbrido, ele vai ser a bola da vez, ele já está sendo a bola da vez e cada vez mais nós vamos ter cursos híbridos. E educação à distância também. Eu vejo que essa mistura da educação com a distância vai ser cada vez maior, né? A ideia é que talvez em algum tempo não exista mais o que é presencial e o que é à distância, porque todas, né, deveriam usar a tecnologia, o presencial também deveria usar a tecnologia, em tudo que a tecnologia pode agregar. Então, a gente vê hoje que a tecnologia está no híbrido e no EAD, na grande parte, e o presencial no impresso. Então, eu vejo o seguinte, que mistura de educação à distância e presencial, e que tanto as mídias estariam no presencial e no EAD, quanto o impresso estaria em ambos, entende? Então, seria mais não ter tanto essas divisões, mas acho que o nosso futuro está indo nessa direção, e a pandemia nos ajudou muito a dar esse salto. Nós falávamos que isso ia acontecer daqui a 10, 15 anos, e eu acho que isso vai acontecer no ano que vem, no próximo, enfim.
as coisas se agilizaram com a pandemia? Na minha percepção, assim, na minha opinião, eu acho que o que a pandemia trouxe na educação foi a valorização do professor. Todo mundo começou a ver que o professor é importante, né? Pai e mãe não é professor, e que o livro impresso ele faz parte do aprendizado de um aluno. E aí, falando da nossa vivência lá, a gente acha que as instituições que obrigatoriamente vão acabar indo para o híbrido, porque a ferramenta já está pronta, a tecnologia já foi adquirida, é só uma questão de melhorá-la. Então, essas instituições que foram para o híbrido, elas vão continuar tendo uma parte presencial, uma parte virtual, e o livro vai ser uma grande, para o privado, vai ser um grande gerador de receita. Então, para a IPRES, indo para a sua pergunta, Tânia, o grande destaque para a gente é que a gente consegue promover que ele tenha esse livro físico de uma forma fácil, de uma forma prática, de uma forma inteligente. Isso que eu ia te perguntar, como é que você reduz esse custo de distribuição, o que impede muita distribuição de material impresso? Na verdade, a gente acha assim que tem um problema aí no meio do caminho, e a gente se propôs a resolver esse problema. A gente acha que o problema está no meio, né? Então, por exemplo, o conteúdo intelectual escrito, o livro, quem escreveu, ele existe matéria-prima, existe muita matéria-prima. Então, o mercado consumidor, o aluno, o leitor, também existe. Existe as duas pontas. Você não precisa formar um mercado consumidor, você não precisa fazer uma matéria-prima nova. Eles estão aí. E por que eles não se encontram? Por que não dá match? Por que eles, né, esse material não cai na mesa do aluno, na mão do aluno? Porque o meio do caminho complica. Então, o meio do caminho tradicional é grandes investimentos para fazer grandes tiragens, grandes estoques, distribuições fantásticas, tipo o MEC, para distribuir, precisa do correio, precisa de mais de 200 mil instituições e tal. E você vai ter que rezar para vender aquele material ou entregar aquele material, né? O MEC mesmo perde 30% do que ele produz, ele perde. Os livros são jogados fora, a gente vê em reportagens e tal. Então, o que a gente acredita, Milton, que para facilitar isso, você tem que fazer esse match acontecer, você tem que tirar esse problema do meio. Então, o que a gente faz na IPRES? O aluno precisa do livro, ele fez a matrícula, a gente produz o livro e entrega na casa dele. Pronto. Se for da instituição privada, pode ser que até ele pague por isso. E pague pelo todo. Então, e se for da instituição, esses gastos do meio do caminho. E aquilo que parecia ser caro passa a ser barato. Então, eu acho que tentar entender o problema e agir com inteligência para corrigi-lo. Eu sei que no público é mais difícil, você tem outros interesses, outras vertentes, mas no privado, onde principalmente se gera muita riqueza com material didático, isso se torna mais fácil. E no híbrido vai se tornar mais fácil, porque você vai ter, talvez, receitas menores com os cursos, mas que o material físico vai ajudar a recuperar essa perda de receita. Então, a pandemia acabou ajudando nesse sentido. E ajudando a IPRES também. Não posso negar, não. Tânia, passamos do tempo? Já estamos com 8h37. Acho que vamos abrir. Acho que a Maria vai fazer uma leitura de alguns comentários. Mas até às 11, né? Não é? Até às 11? Até meia-noite dá para ir, tranquilo. Mas é que eu vou fazer a seguinte sugestão. Está tão bom que a gente quer ficar fazendo pergunta, quer saber, mas nós vamos organizar assim. O nosso anfitrião aqui gostaria de se manifestar e depois, então, eu vou fazer leitura dos comentários que apareceram, as perguntas, e enquanto isso, se a nossa audiência quiser fazer sua inscrição para comentários orais, também todos serão bem-vindos. Então, eu passo a palavra ao João Scortese, pode ser, Tânia?
Pode, o Claro, João por pode. favor. Depois vamos para os comentários. Então, são dois assuntos. É duro ficar calado numa mesa dessa, né? Muito bom. Parabéns. Viu? Gostei muito do que a Margarete falou, do meu amigo Mauro, do Hamilton. O Hamilton é um grande mediador de tudo isso. Bacana. Bom, vamos lá. Eu vou contar primeiro, respondendo sobre o desperdício do MEC. Eu estava lá, todo mundo sabe que eu fiquei muito tempo nessa área. Nós criamos, naquela época, um negócio chamado reserva técnica. Eu lutei muito para que essa reserva técnica fosse de 5%. E alguém, por alguma razão, mudou e jogou para 10%. Mas, na época, nós queríamos que os livros fossem incinerados, ou cortados, ou guilhotinados, enfim, no final de cada estrutura de 3 ou 4, 5 anos. É verdade que desde o governo Fernando Henrique, passamos pelo governo os 8 Fernando Henrique, os 8 do Lula, os 4 da Dilma, e esses livros nunca foram descartados. Houve um erro dentro do MEC, né? Então, realmente, hoje você não tem onde botar livro, porque não seguiram aquilo que foi determinado. A reserva técnica é um negócio muito importante para o livro didático. Isso como eu estava lá, eu queria deixar isso muito claro. Hoje nós estamos com um problema de armazenagem. Bom, eu também acho, eu não sei quem disse isso, não há volta. Não há volta. Nós vamos partir realmente para o que a gente chama de educação híbrida. Tá? Agora eu vou contar uma historinha que vem acontecendo comigo, né? O sujeito adora tecnologia. Ele chega e fala, que bacana, mas eu posso assistir pelo computador? Posso. Eu vou receber o PDF? Vou. Né? E tudo isso acontece com muita clareza, ele fica muito feliz. Né? Mas depois ele fala, escuta, mas não tem um papelzinho que confirme a minha matrícula? Não tem um botãozinho, um botão, para eu poder levar, um selinho para eu mudar na testa, né? Não tem um bloquinho para eu poder anotar. Então, o livro tem muito essa função de o cara sair com a sensação de que aquilo é tudo que ele está comprando. A modernidade, mas o verdadeiro suporte à credibilidade. E, por fim, isso tem acontecido muito, todo mundo sabe que eu tenho uma escola, funcionou durante 15 anos, que é a escola de escritor, o sujeito você fala para ele, olha, e no fim você vai receber um certificado. Pode ser impresso? Pode ser impresso? Aí, eu estou passando pelo mesmo problema agora na União Brasileira de Escritores. Nós temos um softwarezinho que faz a carteirinha para o sócio. E a gente manda alta tecnologia, ele recebe lá tudo no computador dele, né? Aí ele fala, não dá para ter a carteirinha como era antigamente, aí eu mesmo plastifico, eu mesmo... Enfim, então, não tem volta, mas eu acho que foi o Mauro que falou uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós não precisamos mais dizer que é A ou Z. Não, vamos conviver com todas as coisas, a harmonia e a credibilidade do impresso só veio mostrar o quanto ele é importante para tudo isso que nós estamos vivendo. Eu acho que a Margarete também falou uma coisa também muito importante. Isso só veio acelerar o processo. Né? Agora, nós não estávamos preparados, né? A desigualdade do Brasil ficou evidente, é muito clara essa desigualdade, mas agora a gente tem uma chance de colocar os pingos nos is. É como eu vejo. Né? Eu dentro lá da editora, eu nunca vi a força que as pessoas estão dando ao livro, a importância de ter o livro impresso. Né? Eu estou imprimindo muitos blogueiros, o cara tem 30 mil seguidores. Né? Aí ele fala, não, mas agora eu preciso fazer um livro impresso, eu vou selecionar as minhas melhores matérias, porque agora eu preciso Curioso, fazer... né? É engraçado isso, você fala, pô, mas você não é blogueiro? Pô, você não, né? Não, mas eu preciso ter, porque é a tal da credibilidade. Eu acho Cai no pé, dói. Reconhecer a credibilidade, reconhecer o professor, acho que foi o Mauro que falou, gente, não dá para você ficar com as crianças, eu não tenho mais, eu tenho netos, mas não dá para você ficar com as crianças dentro de casa. Né? Não dá mais. O professor é muito importante. Bom, é isso que eu queria. Gostei muito. Eu acho que essa harmonia dessa mesa vai para uma coisa que eu acredito muito, a necessidade da convergência. Nós temos que chegar
o mesmo ponto, acho que a Margarete disse. Pronto, Mauro. João, só para dar um pitaco aqui, acho que o Hamilton conhece também. Tem uma teoria que um professor escreveu, ela tem o nome de uma confeitaria lá de Nova York e tal. É uma teoria que foi escrita lá, tal, tem um monte de coisa. Mas a teoria ela fala assim, mais ou menos assim, que as coisas duram o tempo que elas viveram, né? Então, assim, tipo assim, o DVD teve 10 anos, ele morre em 5, né? O streaming tem 20 anos, ele morre em 10, alguma coisa assim. No nosso caso, João, vai ser até legal, porque o livro tem 500 anos. Vai demorar. Olha que legal. Tem uma coisa importante, né? O Gutenberg, quando ele fez a impressão, ele roubou o livro lá do Adolfo I, né? E o Adolfo I ficou impressionado com a capacidade que ele tinha de multiplicar o São Cristóvão, né? É isso, é o São Cristóvão que ele multiplicava, né? Enfim, e dizem as más línguas que o Gutenberg nunca devolveu o tal livro. Então, eu sempre falo, roubar livro, carregar, botar embaixo do braço e sumir com ele é algo muito importante, né? Tradição. E gente que leva até o saquinho quando você vai pôr o certificado. Enfim, as pessoas gostam de sair com alguma coisa na mão. É o cheiro, é o toque. Então, nós temos... analógico. Né? Nós temos que trabalhar muito isso. Não precisamos perder o que a gente chama de essência, na minha visão, né? Agora, tecnologia veio para ficar, ela é muito importante. E eu aprendi muito hoje com vocês e com a Margarete, com o Mauro, com a Milton, que eu já conheço, e com a minha querida Tânia, né? Eu acho que nós somos uma flecha. Nós só não precisamos acertar ninguém com essa flecha. Nós precisamos mostrar apenas o sentido com que ela caminha. É isso aí. Obrigado. Bonito! Essa mesa vai ficar guardada, registrada lá para a gente consultar sempre, né? Que coisa bonita, quanta informação, é quase um manual para a gente. Vamos ficar lá consultando, obra de referência. Parabéns, eu estou quietinha, que eu sou só apenas aqui, estou conduzindo a atividade, mas bem que eu gostaria também de falar. Agora o anfitrião pode, né, Laura? Pode falar. A minha vai ficar para a próxima, mas vocês são lindos e ótimos. Um pouco de Proust. Um dia a gente faz junto uma sessão, né? Mas é um privilégio vocês partilharem conosco esse podcast que eu vejo, viu? Essa é a melhor parte, porque a gente fica ouvindo vocês falarem, e eu queria saber quem são aquelas pessoas, eu queria ver. Agora eu estou vendo. É a magia, a magia das ondas. Você vê como vale muito mais a pena ver a Tânia, né? Esse é o ponto. Fala assim, o que está falando? Eu quero voltar e não acho a imagem, né? Mas vocês estão lindos. É uma delícia ouvir vocês. Agora vamos à minha parte aqui, que eu tenho que ler para vocês os comentários que chegaram e a pergunta que nós temos aqui. Então, eu vou apresentar aqui os comentários, indicando os autores. Aline se apresenta, boa noite. Olinda, excelente, parabéns. José Carlos cumprimenta a todos. Eliane Bezerra, tá bom. Na fala da Margarete, quando disse que ela estava abrindo espaço, falando demais, Eliane disse, tá bom, pode falar mais. Luciana, para Mauro, é um excelente parceiro. A IPRES tem uma capacidade incrível de se ajustar a novos formatos de entrega com processos modernos e personalizados. João Scortese comenta, lembra o início da impressão digital? Muita gente entrou e depois não sabia como viabilizar o negócio. Uma participante da audiência, Maria Mortati, comenta, bom saber que o material impresso é sempre importante, insubstituível. Excelente essa edição de ondas impressas que compartilham conosco. José Carlos Cordeiro, porque eles têm o celular na mão a toda hora, então o livro é importantíssimo, mas o PDF está junto. Comenta que a revista Universo apresentava cursos por correspondência, concorda com Margarete que as ferramentas têm que ser utilizadas e que a AD não tem volta, estará em evidência daqui para frente. Eliane Bezerro, novamente, faz uma pergunta, que eu vou deixar aí, Tânia, para você conduzir como considerar mais adequado, óbvio. E quanto à conexão? Pois há muita instabilidade na internet. Vou só ler os próximos comentários e voltamos às perguntas. À pergunta, então, Tânia. Palmiro Filippini. João,
Você fala com muita propriedade e também didaticamente. De Manuel Manteiga de Oliveira. Na verdade, o livro tem muitos anos de vida, se considerarmos os manuscritos. De José Carlos Cordeiro e Silva, a imaginação que os livros trazem. De Meire Marion, parabéns por essa mesa. De Manuel Manteiga de Oliveira, lembro a todos que a mesa 11 de amanhã será um belo complemento a este debate de hoje. O tema amanhã é a eficácia do impresso na educação. Então, marketing, já estão todos convidados à continuidade da mesa de hoje. Obrigada, professor Manteigas. E o José Carlos Cordeiro e Silva, parabéns, Mauro, João, Hamilton, Margarete, foi ótimo. Ok? Então, agora passo para vocês, Tânia, essa questão. E se alguém quiser se inscrever aqui também para falar, já estamos encaminhando para os momentos finais, mas ainda temos tempo. Pois não. Bom, eu acho que essa questão da conexão, eu acho que a gente acompanhou bastante isso, que foi algo que realmente prejudicou, né, o desenvolvimento dessas atividades online, mas talvez a Margarete tenha alguma informação para a gente sobre essa questão, né, do impacto das dificuldades de conexão no transcorrer aí do ensino de EAD. Não sei se você tem algum número, alguma informação, Margarete? Olha, número assim formal nós não temos, mas a gente concorda e sabe, né, que a conexão é um problema, né, e principalmente das pessoas, porque não adianta eu ter na minha instituição de ensino uma bela conexão. Eu preciso que as pessoas remotamente nas suas casas tenham essa conexão. A gente sabe que isso ainda é caro, ainda tem custo, né? E como nós estávamos levantando aqui, a questão das públicas, então foi neste requisito aí que muitos dos alunos das escolas públicas tiveram as suas dificuldades, principalmente no ensino fundamental e médio, né? Que nós sabemos que é difícil a conexão até no celular, imagina uma conexão de internet que segure aí um ambiente virtual, materiais didáticos, vídeos, que é uma conexão um pouco mais robusta, né? A exigência de uma conexão mais robusta. Isso também eu vejo que foi uma coisa que nós comentamos, né? Que agora fica o futuro, né? O que nós percebemos com isso, a questão das desigualdades e como que nós vamos fazer, né? Para que todos tenham acesso à informação, à conexão, à internet, que é uma coisa que parece que está resolvida, mas com a pandemia nós percebemos aí que muita coisa ainda está para ser feita, né? Ainda deixou bastante a desejar. Essa seria a minha contribuição. Só para falar um pouco da minha vivência e vai para o João também, o livro físico não precisa de conexão. Mas ele precisa de logística, né? Aí nós temos a outra questão da logística, como que ele chega, né? Então, acho que são questões, logística e conexão, são dois gargalos que precisam ser resolvidos, né? E que dá para resolver, só precisa um pouco de vontade para isso ser feito, né? Tanto a conexão digital quanto a logística. Isso dá para ser feito. O João, acho que tem até experiências no próprio MEC e tal, mas infelizmente... O problema do MEC é a mania de grandeza. Aliás, esse país, vez por outra, tem mania de grandeza. Né? Eu acho que grande parte dos nossos problemas poderiam ser resolvidos se pensássemos com simplicidade, né? E se pensássemos como um país pobre. Quando você pensa como um país pobre, você consegue solucionar grande parte dos seus problemas. A mania de riqueza, desculpe, a mania de riqueza de pensar além das suas possibilidades é o que causa isso, né? E você não pode jogar fora o trabalho, a importância do MEC, né? Falavam mal do SUS, né? Só para exemplificar. Olha a importância do SUS dentro da sociedade brasileira. Quanto ele é importante, né? Então, não vamos destruir o que a gente tem de bom. O que a gente precisa é olhar isso com honestidade, com menos corrupção ou nenhuma corrupção e com seriedade, né? Eu acho que o Brasil precisa pensar com simplicidade. Eu tenho colocado isso em todas as palestras.
nós continuamos pensando de uma forma pouco simples. É isso. Concordo. Complicamos o que pode ser simplificado, né? É isso aí. Sim. Bem, há um inscrito aqui, Hélio, que gostaria de apresentar oralmente a sua pergunta, não é, Hélio? Gostaria de uma fala? Peço 1 minuto, Hélio, depois nós Perfeito. passamos para os convidados, por gentileza. Perfeito. Primeiro, Bem Mauro, velho. prazer em rever, tá? Você, tá? Um grande abraço, tá? Acho que foi muito bom a gente se reencontrar, mas eu acho que a pandemia fez isso, né? Entendeu? Ela tem coisas, né, que foram catastróficas, tá certo? Mas nada como uma revolução, uma pandemia e uma guerra, tá certo? E nós precisávamos disso que aconteceu. Porque tem um amigo meu que diz assim, olha, Hélio, você vai ser igual o Santos Dumont. Você não vai fazer um voo de primeira classe para Dubai, não. Nunca, tá certo? Eu imaginava que a gente não fosse acontecer nunca aquilo que a gente plantou, e você conhece um pouco, né, Mauro? Mas eu estou há 15 anos fazendo ensino híbrido. Há 15 anos, Verdade. é claro. É verdade? Faço ensino híbrido. E a gente faz um ensino híbrido com metodologias ativas, né? Eu tenho 50 cursos técnicos, tá certo? A gente manda educação para o Brasil todo. Agora, na pandemia, nós doamos 1 milhão de vagas para países de língua portuguesa. Mas o Brasil é um país, né, que as coisas que são boas não se divulgam, né, Mauro? Não se divulgam. A IPRES é para você divulgar a IPRES e os benefícios da IPRES, e eu faço educação à distância e sei que mesmo na educação à distância, se você tiver um bom livro, tá certo? Ele agrega, ele soma, né? E ele sempre vai fazer com que isso aconteça, né? Você pode ter a melhor rota de aprendizagem, você pode colocar a metodologia ativa que for, game, você pode fazer pílulas e por aí vai. Mas você colocar um livro didático, tá certo? No meio disso, você valora o seu produto, tá certo? Você valora o produto. Então, assim, estou feliz pelo papo, né? As pessoas a gente começa a ver os saudosistas também, olhar aqui, meu Deus, a coisa agora... Não, acho que a coisa agora, como você diz, né? Tem 500 anos de livro, eu também tenho 500 anos de educação presencial. Né? Pelo amor de Deus. Né? Com o PISA como está, né? Com o IDEB como está, e com o pobre do Lito, né? Solitário, né? Com pouca gente, né, Maria? Fazendo aquele esforço hercúleo, né? De fazer com que, olha, isso dá certo, isso pode, isso é possível, isso se faz economia de escala e de escopo, isso se vai para regiões isoladas geograficamente. Você não pode ter uma sala de aula, olha, você olha o avião como mudou, você olha para o carro como evoluiu, você veja como o livro evoluiu, bateu na IPRES, né, Mauro? Bateu na IPRES, né? Quer dizer, é bem diferente, muita coisa evoluiu. Mas isso foi muito bom, eu achei que a pandemia ela começou a fazer muita coisa, e o professor acordou, né? Eu sou professor, sou pedagogo, sou tudo, mas, meu Deus, que lição, que coisa boa, né? Como? E outra coisa, o pessoal foi na onda do Google, achando que plataforma boa é a For Education, né? E, ao contrário, né? Ela é uma plataforma desumana. Ela faz o professor trabalhar muito mais e não precisa. Tem coisas muito melhores no país. Muito melhores, tá certo? Então, a gente vai, agora aos poucos, nós vamos começando a ter uma discussão melhor. O ensino híbrido, eu acho que ele e as metodologias ativas, eles vieram para ficar. O pai do aluno viu como é ruim a escola. Viu como é ruim a escola, né? E ele não vai querer pagar mais isso. Pelo amor de Deus, o homeschooling está na porta aí, não é por nada. É porque deram essa abertura para que ele comece a se pensar nele, na possibilidade. Então, assim, eu estou feliz de reencontrá-lo, Mauro, precisamos conversar muito, tá certo? Muito. Eu também. Eu tô achando que a minha rota de aprendizagem, tá certo? Com gamificação, com simuladores, com o que eu faço, ela vai chegar um dia a ficar mais rica com o livro, né? E Sim. Eu quero dar um abraço a você e todos aí, a Margarete, que essa cabeça dela eu já acompanho há muito tempo também, entendeu? A gente tem muita gente que a gente, de longe, né, no silêncio do que a gente produz, tá certo? A gente está... E eu entrei numa seara chamada ensino técnico, né? E você veja... Desculpa, querido, desculpe a minha indelicadeza, mas eu estou aqui organizando que estamos chegando ao final para perfeito. Da caneca. Vou pedir a você, pode encerrando, que eu tinha muitas perguntas, mas nem vou fazer a você, porque é muita provocação. A gente vai longe aqui. Obrigada e desculpe mais uma vez. Só fazer uma parte, o Hélio é um amigo e um visionário.
É um cara bem legal para vocês convidar para fazer um debate. É muita coisa boa aí para a gente conversar. Eu sou professora, viu, Hélio? Eu quero muito conversar com você aí sobre tudo isso, viu? Muito bom. Cuidado que você toma um susto, viu? Quando você começar a ver o que a gente e faz... você também toma um susto. Você toma um susto, Não, vai ser muito legal. Mas esse debate é bom. Eu adoro provocar, tá certo? Desculpa aí, mas eu adoro provocar. Se a gente não provoca, não sai da caixa, tá certo? É perfeito. Eu adoro provocar. Tá perfeito. Mas foi ótimo lhe rever, Mauro. Um abraço a todos, tá? Um grande abraço, Hélio. Obrigado, viu? Bem, então, nós gostaríamos de mais algum comentário, porque senão nós passaremos, então, ao sorteio da caneca, ou as considerações finais, se vocês já quiserem, passamos ao sorteio da caneca e vamos encerrando. Mas... Eu gostaria de deixar uma frase final, se possível, do Bill Gates, né, que é o nosso visionário da tecnologia, mas ele tem uma frase muito interessante sobre o livro. Então, ele diz: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem leituras, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Eu acho que isso encerra muito bem essa nossa discussão, né, e essas nossas cogitações aqui sobre o livro e sobre a tecnologia. Ótima colocação, Margarete, perfeito. Pessoal, foi um imenso prazer estar com vocês. Isso. E eu gostaria de agradecer principalmente os amigos que estiveram aqui com a gente e tal, porque a maior satisfação e a certeza do bom trabalho, do bom caminho e tal, são as amizades que a gente vai fazendo no caminho. Isso é a maior valorização. Já não importa dinheiro, negócio, o importante é você saber que você está fazendo amigos e isso perdure e isso continue. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Scortese? Muito obrigado. Nessa linha, Scortese, também agradeço em nome do Ondas Impressas a oportunidade de a gente apresentar essa mesa, falar desse assunto tão importante. Muito obrigada e muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente nessa 1h30. Viu, Tânia? Obrigado, viu? Eu cada vez gosto mais do nome Ondas Impressas. A Tânia já falou para nós dois, então. Obrigado. Não, mas deve ter sido a Tânia. Você deve ter ido na onda. Sim, exatamente. Foi isso mesmo. Perfeito. Obrigada também, foi um prazer. Foi muito bom, muito dinâmica a nossa conversa. Obrigada. Obrigado, Margarete. E, Mauro, pede depois para o Hélio entrar em contato com a gente. Ele falou duas coisas lá que pode dar uma mesa de debate muito legal, viu? A mesa de debate com o Hélio tem que ser de 4 horas. Não, mas depois eu pede para ele entrar em contato comigo, tá bom? E aí, segunda-feira eu mando a fatura lá da consultoria que eu dei, eu não sei quanto, mas eu mando comprar. Tá feito. Inclusive, Hélio, eu vou passar o seu telefone para o Scortese, tá? Por favor. Maria, por favor, pode encerrar. O sorteio, né? Calma, você gostaria de mais alguma palavra, João? Posso encaminhar o sorteio? Ó, se deixar e junta o Hélio aí, junto o Mauro, a Margarete, a gente fica horas e horas aí, não. Ah, bom, aí eu vou querer sair do lugar de mediador, de mestre de cerimônias, que eu vou querer entrar também, então vai durar mais tempo. Não pode, que você trata, você e a Tânia estão trabalhando. Eu não, né, João? Obrigado. Hein? Você deixou Palmeirense. Média, você só queria aparecer. O Mauro e a Margarete iam trabalhar. Eu gravo as coisas. Muito bom. Então, eu vou agradecer também, novamente, foi um aprendizado imenso, recordando que tudo isso ficará gravado e estará disponível em vídeo para ser divulgado, para nós continuarmos consultando e aprendendo. Muito obrigada, é uma alegria, pessoas lindas, pessoas sedutoras, encantadoras, como o assunto que vocês nos trazem. Obrigada. Rodrigo, então, por gentileza, olha lá, a caneca que é o objeto de desejo aqui de todo mundo vai ser sorteada, está ali na tela. Rodrigo, então, pode encaminhar, por gentileza. Ok, vamos lá, então. Esses aqui são todos os nomes das pessoas que estavam hoje na mesa. Rodrigo. Do sorteio, pode falar. Aquela cena, mas pode continuar. Tá. Aquela cena eu já fiz. Ah, tá. Então, vamos lá. Sorteio feito, Laércio Lucena Leite.
Esse é o ganhador da noite aí, pode passar os dados para a gente. Parabéns, Laércio. Parabéns. Viu? Parabéns, Laércio. Deixa o seu endereço. Laércio está presente? Ahá! Não adianta deixar a foto e o microfone ligado e assistir o jogo. Não pode. Não está? Vamos sortear de novo ou não conseguiu abrir? Alguém está vendo o Laércio aí? Estou. Aê! Já ia perder a caneca, Laércio. Estava assistindo o jogo do Laércio. Parabéns, Laércio. Então, agora eu vou pedir a gentileza de todos acionarem o seu microfone, tirarem tudo do seu microfone, pode ser? Todos. Ativem os microfones, que nós vamos agora a uma salva de palmas para essa mesa. Ô, mãe, teu nome tem em destaque aqui no Zoom. Agora é o nome da Débora, mas teu nome estava em destaque. Estamos, então, encerrando a nossa... Eu estava vendo você. Você abriu a câmera? Não. Olha aqui, eu estou vendo você, minha filha. João, não vai dar certo. Não vai. O Laércio precisa escrever, por favor, o endereço dele ou me mandar por e-mail. O Laércio é conhecido, tá bom? Tá gente, bom. Boa noite, muito obrigado, viu? Boa noite, obrigada a vocês e até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Tchau. Deixa eu desaparecer, João. Tchau, gente. Muito obrigado.